Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vim lhes apresentar um livretinho muito interessante do historiador da filosofia Giovanni Reale, que é o Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Atuais, que é esse livreto aqui. Mas antes de falar dele, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações, na descrição do vídeo eu deixarei um link para quem tiver interesse em adquirir essa obra. Deixarei também um link para os meus cursos, tá, ligados à literatura de Dostoiévski e à filosofia de Platão, né? É muito comum, principalmente na atualidade, essa necessidade, né, da assimilação rápida de informação, etc. E as pessoas me perguntam muito assim, ah, eu vou estudar filosofia, começo por onde, etc, etc. Então dificilmente a pessoa vai comprar um diálogo, por exemplo, de Platão, menos ainda Aristóteles, e vai pegar e vai conseguir ler essa obra ou vai ter essa disposição para poder fazer isso, né? Então a pessoa às vezes ainda está na dúvida se ela vai gostar de filosofia, etc. Então esse livretinho aqui eu uso ele muito nas minhas aulas, né? E sempre indico às pessoas essa obra aqui, por ser uma... Ele não é um livro de história da filosofia, tá? Não é. Mas ele é um livro que ele traz uma abordagem muito interessante. Primeiro eu vou falar um pouquinho do professor Giovanni Reale. É o seguinte, com relação à obra de Platão, ao contrário do que aconteceu com a obra de Aristóteles, a obra de Platão chegou toda para nós, os diálogos. Inclusive, há alguns diálogos, né, que se tem dúvida se realmente foram escritos por Platão ou por discípulos de Platão. Tá? Então existe uma discussão sobre a questão da autenticidade de alguns diálogos, né? E então é o contrário de Aristóteles, que o que chegou para nós foram os rascunhos das aulas. Então as obras são problemáticas no sentido de entendê-las, são esquemáticas, enfim. A obra de Platão não. E o professor Giovanni Reale, ele trouxe uma nova abordagem para a interpretação da obra de Platão, que eu diria revolucionária, pelo seguinte: antes havia um paradigma semelhante, vou fazer uma analogia aqui com a forma dos cristãos protestantes interpretarem a Bíblia, né? Então eles têm um princípio que se chama sola escritura. Então, os intérpretes antigos de Platão, eles interpretam a obra de Platão pelo lado que a obra de Platão é aquilo que está nos seus escritos, etc. E é aquilo, enfim, discute-se a autenticidade de algumas obras. Já o professor Giovanni Reale, né, ele faz uma reconstrução sobre a interpretação da filosofia de Platão com base nas doutrinas não escritas de Platão. Porque Platão deixou, durante a redação da sua obra, vários apontamentos no sentido de que as questões mais importantes ele não teria escrito, né? Ele fala isso principalmente na sua carta 7, né? Então também existe essa discussão, mas o professor Giovanni Reale, ele é muito inovador, porque ele traz uma forma de se interpretar os diálogos, ele faz uma reconstituição dessas doutrinas não escritas de Platão. Inclusive, está ali na prateleira o livro que se chama Para uma Nova Interpretação de Platão. Então ele é um livro, um calhamaço, onde ele faz essa reconstituição. E aqui, mas agora falando especificamente desse livreto aqui, O Saber dos Antigos, é muito comum as pessoas acharem que esses autores gregos é algo antigo, desatualizado, etc, etc, etc. Às vezes cometem anacronismos na interpretação da obra, enfim, um monte de incorreções. O que o professor Giovanni Reale se propõe aqui? Ele faz uma forma de como Platão trataria os problemas da atualidade. Então são uma série de artigos através dos quais o professor Giovanni Reale traz as possíveis soluções e possíveis
visões que Platão daria para essas questões atuais. Ele usa principalmente, né, aqui essa interpretação baseada no que Platão diria, mas ele também faz muitos paralelos com os diagnósticos trazidos por Nietzsche nos seus fragmentos póstumos, enfim, nas suas obras, né? É até difícil porque Nietzsche escrevia muito através de aforismos, etc. Então, por exemplo, ele faz uma análise daquela citação de Nietzsche sobre a morte de Deus. Então ele vem falar o que é o niilismo e a morte de Deus, que seria esse diagnóstico de Nietzsche, né? E o que Platão diria sobre isso, né? Digamos assim, ele faz essa interpretação. Então, o livro é feito por... consta de diversos artigos, e o Giovanni ele diz o seguinte, ele tem uma observação muito interessante, que nem sempre aquele que é um bom diagnosticador de um problema, ele traz a melhor solução. Então ele vai reconhecer os esforços de Nietzsche no diagnóstico e como Nietzsche estava certo em vários dos seus diagnósticos sobre o que se tornaria então a sociedade. E aí ele faz esse caminho do que Platão apresentaria como resposta com base nas citações, enfim, nas suas interpretações. Então o prólogo é o niilismo, a raiz dos males do homem de hoje. Eu tenho até um vídeo no canal aqui, vocês podem procurar, que se chama O que é o niilismo de Nietzsche? Porque as pessoas, às vezes incorretamente, acham que foi Nietzsche, que o niilismo tem origem em Nietzsche, quando na verdade ele tem origem na Grécia Antiga. Basta vocês pegarem o diálogo Górgias de Platão, enfim, que vocês vão perceber ali a raiz do niilismo, né? Já estava ali. Então ele vai falar do reducionismo cientificista da razão, ideologismo e esquecimento do verdadeiro, praxismo e produtivismo tecnológico. Tem um muito interessante que se chama A Perda do Sentido da Forma, que Platão e a dimensão ontológica do belo, e Esquecimento do Amor, Platão e o sentido do Eros, onde ele faz um paralelo entre qual a visão que se tem do amor atualmente e Platão no seu banquete, né? Individualismo levado ao seu extremo, Sócrates conhece a ti mesmo. E aí ele vai fechar o epílogo com duas mensagens de Platão aos homens de todas as épocas. A metáfora da conversão e a oração do filósofo, que é justamente um trecho que se tem no Fedro, no final do Fedro. Então, assim, como eu disse, não é um livro de história da filosofia, mas traz uma visão de como a filosofia, em especial a filosofia platônica, ela nos auxiliaria na resolução dos problemas atuais, né? O que é, de certa forma, estar estudando filosofia por uma forma, digamos, transversa, vamos dizer assim. Não diretamente, mas traz toda essa abordagem, né, de Platão. Então fica aqui a minha recomendação. Tá? É um livro de fácil de leitura, de fácil assimilação, os artigos não são longos e que traz todo esse paralelo, né? De certa forma, ele nos ajuda, como o próprio título diz, terapia para os tempos atuais. Ele traz uma forma de como lidar de modo, digamos, terapêutico os problemas que nós enfrentamos sob o olhar de Platão, tá? O que ele apresentaria. Bom, então tá aqui o Saber dos Antigos, Terapia para os Tempos Modernos, do professor Giovanni Reale. Eu recomendo extremamente, tá, esse livro. Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.